Aleluias. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus, igreja. Glórias a Deus. Hoje nós estamos na quinta-feira da campanha Vencendo os Gigantes. Se eu não estou enganado, eu sou o terceiro que estarei pregando o mesmo tema, o mesmo texto. Mas como eu creio que a palavra de Deus, cada dia ela se renova. E nós lemos um texto e cremos que se 10 pregadores pregar aquele mesmo texto, o Espírito Santo vai falar de forma diferente conosco. Não é verdade? Abra a sua Bíblia comigo no livro 1 Samuel, capítulo 17. Estamos em batalha, estamos em guerra, vencendo as batalhas. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 47. E nós vamos decorrer na mensagem em outros versículos do mesmo capítulo. Vamos ler? 45 a 47. Que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Você pode repetir comigo? Em nome do Senhor dos exércitos. Amém? Aqui está o segredo da vitória. Em nome de Jesus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Obrigado. Continuando. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Você pode dar um glórias a Deus? Esse texto fala, que é um texto bem conhecido, do confronto aqui entre Davi e Golias, que resultou na vitória do povo de Israel. Somente venceremos as batalhas espirituais através da fé, em nome de Jesus. Que isto fique bem claro em nossas mentes, em nosso coração. Estaremos decorrendo no texto dessa grande vitória de Davi, mas lembrando que Davi venceu porque Deus era com ele, e nós venceremos quando Deus está conosco. Eu gostaria que você repetisse comigo assim, fala assim: eu só vencerei as batalhas espirituais através da fé, em nome de Jesus. Amém? E aqui nós estamos falando em batalha, em combate, que é luta, é peleja, são os confrontos da vida, do dia a dia, em todas as áreas. E quando nós lemos essa história, é muito simples e fácil de entender. Por quê? Porque nós já sabemos o início, meio e fim. Sabemos como terminou. Mas uma coisa nós precisamos entender aqui no contexto da situação em que Davi estava ali. Queridos, Davi não foi enfrentar Golias de qualquer jeito. Ele não chegou simplesmente do nada e falou: eu vou entrar nessa batalha e vou derrubar esse gigante.
Em batalha, em confronto, em lutas, ninguém age desta forma. Davi, ele possuía estratégias para isso. Davi possuía preparo para isso. Davi já estava treinado para enfrentar os desafios. As estratégias são os planos, são as ideias que nós planejamos antecipadamente diante de um confronto. Em todos os aspectos, até humano. Se o governo editar uma lei aí, que nós os civis, imagina aqui, você vai ter, pastor Evanildo, você vai ter que ir para a guerra. Vocês imaginam colocar uma metralhadora na minha mão, irmão? No primeiro combate que der, eu vou ser alvejado. Sim ou não? Porque eu não tenho treinamento, eu não conheço estratégia militar, eu não conheço como chegar diante de uma fronteira, eu não sei as planilhas, como é que funciona. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele tem que ser preparado, tem que ensinar para ele as estratégias. Assim é na vida espiritual. Muitas vezes entramos numa luta, entramos num confronto, o inimigo se levanta numa adversidade e nós não sabemos como agir. Mas hoje, nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar, através desse texto, através dessa história, algumas estratégias para vencermos os gigantes. Diga glórias a Deus. A primeira estratégia que Davi fez aqui para vencer o gigante foi, querido, não se intimidar pela aparência. Viu aí? Eu imagino aqui comigo que Davi não sabia que ia enfrentar um homem daquele tamanho. Então, quando ele chega diante daquele gigante, ele olha para o tamanho daquele homem e ele não se intimida. O exército de Israel ficou ali intimidado. O que eu acho interessante é que durante 40 dias, de manhã e à tarde, o Golias confrontava o exército. E se você observar, aqueles soldados eram treinados. Não apareceu nenhum para enfrentar aquele gigante. E Davi, quando olha para aquele grande homem, a Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Diz que ele não se intimida. Olha o que é que ele diz aqui no versículo 24. Olha o que é que ele diz aqui. Ele diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quando a adversidade ela surge em nossas vidas, elas surgem de um tamanho gigantesco. Quando a afronta vem em nossas vidas, ela vem com toda a fúria, porque o inimigo ele é estratégico em nos intimidar. Ele é estratégico em colocar medo. Ele é estratégico em nos afrontar. E eles vêm com toda a fúria, tentando colocar medo, tentando nos tornar tímido diante da situação. A aparência, ela vem rugindo como leão, que a palavra diz que o diabo está em derredor, rugindo como leão, para tragar até os escolhidos, tragar os seus. Mas nesta noite nós aprendemos uma primeira lição nas nossas vidas. Diante dos embates, querido, você não tem que se intimidar. Pastor, mas o senhor não conhece o meu problema. O senhor não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando. Quanto mais você fala da dificuldade, quanto você mais fala do problema, aí é que ele cresce. Porque você está dando ênfase demais àquele problema. E ele se agiganta diante de você. Então a primeira estratégia é quando o problema chegar na sua casa,
a adversidade chegar na sua vida, querido, não tema a aparência, não tema a fúria. Você já viu aquele ditado que diz assim, que cachorro que late não morde, não é? Tem esse ditado que é antigo. Muitas vezes o inimigo é desta forma. Ele vem latindo, ele vem rugindo. Você olha assim e fala, agora levantou. Mas não passa daquilo. Davi sabia disto. Davi sabia que aquela afronta daquele inimigo, ela não ia prevalecer. E você vai entender por que no decorrer desta mensagem. Amém? Glórias a Deus. Você sabe por quê, queridos? Porque quando nós nos deparamos com uma situação adversa, e nós olhamos para a aparência do problema, e vemos que o problema é muito grande, nós corremos o risco de ser vencido pelo desânimo. O desânimo impede de alcançarmos a vitória. O desânimo impede de vencermos os gigantes. Eu te pergunto, como é que uma pessoa desanimada, desestimulada, sem ação, como é que ela vai encarar os problemas? O desânimo paralisa a pessoa, leva a pessoa a um estado de paralisia, estagnação. E é isso que o inimigo, ele quer colocar muitas vezes na nossa mente, que nós temamos. E esse temor, ele traz o desânimo. E o desânimo faz com que nós desistamos de lutar. Quantas pessoas não estão mais lutando, irmão? Quantas pessoas estão acomodadas na situação, falando, não tem mais jeito, deixa para lá. Deixa para lá não. Não permita que o desânimo tome conta do seu coração. Seja uma pessoa animada, seja uma pessoa para cima. A partir de hoje você vai repreender o desânimo na tua vida. A partir de hoje você vai repreender esse desânimo que te coloca para baixo. E você vai olhar para ele e vai falar, você é grande, mas meu Deus é maior. A segunda estratégia que Davi usou aqui no texto para vencer o gigante é não temer os desafios. Eu acho interessante isso aqui, que lá no versículo 32, olha o que é que está escrito. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Desafios virão, irmãos. Os desafios estão aí. Todos os dias temos um desafio, sim ou não? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabia que uma tempestade, ela tem um tempo de duração? Uma tempestade, ela passa rápido. Um furacão, ele vem e faz aquele barulho e tal, mas passa rápido. Você sabia que 1000 quilômetros é uma distância longa para você andar, não é? 1000 quilômetros? Mas quando você dá o primeiro passo, deixa de ser 1000 quilômetros. Quando você anda 1 quilômetro, não é mais 1000. E quando você vê logo, você já viu, já andou os 1000 quilômetros. São os desafios, queridos. Quantos nós não já superamos? Quantos desafios nós já lutamos, já vencemos pelo poder de Deus, através da oração, através do jejum, através das palavras dirigidas, proféticas da sua vida. Quando você ora, Deus vem em teu socorro, mas nós esquecemos. Eu acho incrível como nós esquecemos, porque se você parar um pouco e for lembrar de quantos desafios na sua vida você superou, vou ser bem sincero com você, se não fosse a mão de Deus, o poder de Deus na sua vida, a sua fé e a sua confiança em Deus, que te encoraja, irmãos,
você se coloca na dispensação do Senhor, você não estaria aqui. Se cada um fosse contar o seu problema, nós ficaríamos uma noite aqui. Mas hoje você está aqui porque a mão poderosa de Deus te sustentou. E você é um vitorioso. Eu fico olhando, pastor, para a igreja, eu só vejo o rosto lindo, sorridente, povo feliz. Olha aí, olha para a carinha de cada um. Quando sair essas máscaras, mas vai ser uma risada total nesse lugar aqui. Vai ser uma maravilha. Mas a gente vê pelo semblante. O povo de Deus, um povo vitorioso, mas tem desafios, ou não? Mas você sabia também, irmãos? Deixa eu quebrar um pouco o gelo aqui. Você também sabia que a vida é dura para quem é mole? Já ouviu isso? A vida é dura para quem é mole, irmão. Nós vivemos num mundo cheio de pressão. Estamos sendo pressionados todos os dias, todos os momentos. Em todo lugar que nós vamos tem uma pressão. Tem alguém pressionando. É o patrão que pressiona. É o funcionário que pressiona. É o cliente que pressiona. É o dia a dia que pressiona. As contas, os compromissos que tem que pagar, pressão. São as adversidades, é o inimigo das nossas almas pressionando, bombardeando nossa mente todo dia, tentando colocar coisas ruins e sentimentos de derrota, de fracasso, dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, pressão para todo lado. Mas o crente, querido, o crente, ele foi preparado, está sendo preparado para aguentar e suportar a pressão. Casquinha de ovo cai e quebra fácil, né? Tem aquele irmão que fala, não estou aguentando mais. Mas aquele emprego está difícil, pastor. Eu tenho um gerente que pega no meu pé. O patrão está me chamando a atenção toda hora. Eu trabalhava na escola de música, irmãos. E aí, uma das diretoras parece que não simpatizou muito com minha cara. Esse cara é crente, então eu vou dar um sulavanco nele. Irmão, mas toda vez que eu encontrava com ela, professor, vem aqui no meu escritório. Chegava lá, irmão, ó, uma lapada. Rapaz, eu saía dali, sabe? E tinha vezes que eu falava assim, rapaz, mas um cara na minha idade, rapaz, aguentar um negócio desse, eu acho que eu vou vazar disso aqui, rapaz. Não estou aguentando isso não, rapaz. Não é assim? O filho pressiona, o irmão pressiona, a esposa, o esposo, e aquele negócio. Aí um dia eu estou lá na minha sala, e eu respirei fundo, fiz um pouco de diafragma, falei, Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Aí o Espírito Santo de Deus falou, o que é que você quer naquele corredor? Você fica andando para lá e para cá naquele corredor? Fica aqui quieto, rapaz, aqui orando. Larga de mão de andar naquele corredor. Pronto, resolveu o problema. Eu não andei mais no corredor, ela não me encontrou mais. E eu fiquei lá na minha sala, sabe? Enquanto o aluno não vinha, eu ficava orando, cantando, louvando a Deus. Eu ficava lá transitando para lá e para cá, o Espírito Santo de Deus. Para quê? Você está indo para lá porque você quer tomar arroxo mesmo. Fica quieto aí, rapaz. Então, meu irmão, não é esse negócio, vou sair do emprego, vou sair da igreja, vou parar com isso, não vou mais na casa de fulano. Não, irmão, nada disso. Não vamos sair coisa nenhuma. Deus está nos dando estratégia para podermos vencer, porque isso é uma adversidade, isso é um gigante, irmão, que vem para nos confrontar, para nos tirar da presença de Deus. Mas Deus hoje está ensinando você a como lidar com essas situações e sair vitorioso. Você está entendendo? Diga glória a Deus, mas com fé. Essa semana, irmão, desde o primeiro dia da campanha que eu estou olhando para esse quadro aqui, ó. Posso sair um pouquinho? Estou olhando para esse quadro. Irmãos, aqui tem um mistério, aqui tem uma revelação profética para a tua vida. Você crê? Levanta a mão e fala assim, eu creio.
Fala assim: eu quero ouvir, pastor. E eu vou tomar posse. Vocês estão vendo que o gigante é Davi? Olha o tamanho de Davi, irmão. Olha o tamanho da espada. Eu acho que o rapaz da gráfica, ele não entendeu. Acho que ele nem sentiu o que fazer. E eu estou olhando para essa imagem. E eu falei: meu Deus, essa imagem ela fala alguma coisa. Você lembra, querido, que quando Davi entrou lá na arena para lutar com Golias, ele não entrou desse jeito. Ele está olhando para baixo. Davi, quando entrou, ele olhava para cima. Porque Davi era um jovem aproximadamente de 17 anos. A Bíblia diz que ele era de estatura mediana. E Golias era um homem de 3 metros de altura. Estou olhando no relógio aqui bem. 3 metros de altura. Então Davi olhava para cima. Porque Davi tinha que olhar para a testa do gigante. Porque era o único lugar para se colocar a pedra. Porque todo o resto do corpo do homem estava blindado com armaduras. Não tinha como acertar no outro lugar. Era na testa. E o Espírito me revela algo aqui. Davi não está olhando para a cabeça do gigante. Davi está olhando para o alto, está olhando para Deus. E eu imagino ele pensando assim: é de lá que vem o poder de Deus. É de lá do alto que vem a minha vitória. É de lá do alto que vem a solução do meu problema. É de lá do alto que vem a resposta daquele problema, daquela situação que eu estou esperando. É lá do alto que vem o meu milagre. Porque escuta isso, querido. Se diante do problema que você está enfrentando, você ficar olhando para baixo, o adversário, o inimigo, o problema, a situação que colocou ali, vai achar que você está com medo, vai achar que você está temeroso, e aí é que ele cresce. Porque quando se trata de batalha espiritual diante da adversidade, você tem que andar de cabeça erguida, olhando para o alto. Você olha para baixo quando você está de joelho diante da presença do Altíssimo. E a história continua do quadro. Agora Davi está olhando para baixo. Por quê? Porque o inimigo caiu, está no chão, foi vencido. Agora ele está olhando para baixo, em resposta de quando estava olhando para cima. Quando eu olhava para cima, o poder de Deus veio sobre mim. Deus interferiu em meu favor. Deus pelejou por mim e agora me entregou a vitória. E o meu inimigo está prostrado ao chão. É assim o comportamento do crente na guerra, na batalha espiritual, diante do problema que você está enfrentando. É um mistério, você está entendendo? Glórias a Deus. A palavra de Deus vai nos falar um fato muito interessante. Durante a semana eu fiquei meditando nisso, querido. Certa vez Paulo foi pregar, está lá em Atos 14, em Antioquia, e o nome da outra cidade era Icônio. Então os judeus ali juntaram uma multidão para apedrejar Paulo, tacaram pedra no homem, e aí depois arrastaram Paulo, levaram lá para fora da cidade, tido como morto. Passado um tempo, Paulo acorda, levanta. Eu imagino Paulo ali todo quebrado, todo machucado. Eu confesso para você, irmãos, eu não sei. Talvez outra pessoa teria feito o seguinte: rapaz, eu vou vazar na braquiária, eu não vou passar mais perto daquela cidade nunca mais.
essa surra de pedra que eu levei quase que me matou, quase que eu morro, não passo mais lá. Mas não foi isso que Paulo fez. Diz a Bíblia que ele se levantou. Paulo permaneceu firme no seu propósito. Voltou e foi para o lugar onde tinha sido apedrejado, pastor. Pregar o evangelho. Isto é firmeza no propósito. Isto é convicção de um propósito. Isto é tomar uma posição de uma fé, de uma crença naquilo que você crê. Então eu e você, nós precisamos, irmãos, ser firmes no Senhor. Precisamos conhecer e entender a nossa posição em Cristo, que não é de correr de desafios, mas é de partir para cima e de vencê-los. Não retroceder, é continuar. Assim Paulo fez. Isso é que é uma coragem. Amém, glórias a Deus. E Davi, quando chega no versículo 36, eu acho interessante isso aqui. No versículo 26, aliás, ele diz o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Você pode repetir comigo? Incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Davi encontrou um apelido bonito para pôr nele, né? Davi nem chama ele de Golias. E eu acho interessante que no texto, em momento algum, Davi chama ele de gigante. Davi encontrou o nome certo para aquele homem, para aquele gigante, sim, para Golias, incircunciso. Aquela adversidade, aquela luta, aquela peleja que você está enfrentando, tem um nome: incircunciso, que significa que não tem aliança com Deus, não tem compromisso com Deus, separado de Deus, não faz parte da família de Deus, não faz parte do histórico do povo de Deus, não tem relação com o povo de Deus. Então, querido, que apelido que encaixou. Davi olha para aquele homem e fala: rapaz, isso aí é um incircunciso. Esse circunciso vai cair por terra, porque a aliança de Deus é comigo. Deus está comigo, querido. Deus tem aliança com você, não é com a adversidade, não é com o adversário. A aliança de Deus e o pacto que Deus tem com você é uma aliança inquebrável. Você sim está circuncidado o coração, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Vai se levantar o gigante. Aí você vai falar: incircunciso, cai por terra, em nome de Jesus. Amém? Você vai fazer isso? Então levante sua mão e fala assim: pensa aí no teu problema. Pensa qual é o gigante que você está falando, que você está enfrentando. E diz assim: circunciso, cai por terra, em nome de Jesus. Tome posse, tenha fé, receba. Vamos continuar aqui. Davi ainda continua com algumas estratégias, irmão, para vencer a peleja, para vencer a luta. Esta foi uma visão espiritual que Davi teve, de entender que aquele homem não era o que os soldados, o exército de Israel estavam imaginando e pensando. Eles não tiveram este conhecimento da palavra. Liberar palavras de poder, queridos, palavras de poder diante da adversidade funciona. Agora, se começar a falar assim: ah, pastor, mas as coisas estão difícil mesmo, a situação está caótica, não tem jeito, para todo lado que eu vou, parece que fica pior. Isso é palavra de derrotas.
Palavras negativas que vão colocar você para baixo. Olha só, o texto fala que Davi fala para aquele gigante: você vem com espada, com lança, com escudo contra mim, mas eu vou a ti, em nome do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus já conquistou todas as vitórias. E a Bíblia diz que nós somos vitoriosos com Ele. Aleluias. Então, queridos, libere palavra poderosa. Você chegou em casa, você está enfrentando um problema no casamento, está enfrentando um problema na vida financeira, na sua empresa, está enfrentando um problema emocional, psicológico, físico, de saúde. Nós temos orado aqui, irmãos, e eu fico impressionado com o que tem sido declarado nesta manhã. Vem um dia para você ver. É poder de Deus, é palavra de autoridade no nome de Jesus. Enfermidades saem em nome de Jesus, dificuldade, escassez financeira sai em nome de Jesus, e nós começamos a mover o sobrenatural de Deus, porque a palavra ela tem poder. Quando ela sai dos seus lábios, acontece no céu. Deus responde, porque Deus liga esta palavra, porque o nome de Jesus é poderoso. Você não pode ficar calado, irmãos, passivo, pensando, repreendendo em pensamento. Tem gente que repreende em pensamento, irmão. Tem gente que ora em pensamento. Amém, glórias a Deus. Cada um tem seu jeito, tem seu estilo. Mas nós precisamos proferir as palavras. Ela tem que sair dos nossos lábios. Porque Deus poderia criar tudo sem falar nada, sim ou não? Não é, pastor? Deus poderia olhar assim e fazer mas Deus proferiu: haja sol, haja luminares, haja terra, haja isso, haja animais. E Deus foi proferindo as palavras e tudo foi criando vida. Palavras de poder, palavras abençoadoras. Abençoa teu filho. Fala para ele que ele é uma bênção. Fala para ele: Deus tem um projeto na tua vida de sucesso. O camarada, no momento, a coisa não está muito boa não, mas profetiza, declara a palavra. O problema chegou no casamento, chegou na vida financeira. Aonde chegou, você está ali passivo não, irmão. Eu aprendi muito com isso aqui. Confesso para você que nós temos a tendência, a cultura, é a cultura, irmão, de falar de nós mesmos sem pensar. Tem pessoas que falam sem pensar, já viu? De repente tem camarada que lança uma palavra para o outro assim, é pá, é mesmo que dá uma facada. Rapaz, ele nem pensou que ele feriu aquela pessoa com aquela palavra dura, ríspida, uma palavra negativa. E o diabo é mestre para fazer isso. Você está começando um negócio. Lá no meu negócio, por exemplo, esses dias o diabo estava falando para mim: ei, rapaz, não vai dar em nada não. Você está perdendo seu tempo. Irmãos, esse tipo de coisa, se a gente não vigiar, não tiver cuidado, a gente vai ficando cabisbaixo. Parece que vem um peso na cabeça assim e vai baixando. Rapaz, se você não tiver cuidado, você desiste, você cai. Aí eu levantei, acordei, eu falei: está amarrado em nome de Jesus esse pensamento, rapaz. Eu sou servo do Altíssimo, Deus dono do ouro e da prata. Aqui Deus já abençoou, vai prosperar e vai romper. Tua empresa vai romper, irmão. Teu negócio vai romper. O teu problema que está te afrontando, que está tirando o teu sono, vai cair por terra, irmão. Você vai vencer. Posso ir mais uns 20 minutos? Não, né? Antecipar seu inimigo. Ó, antecipar-se. Davi se antecipou ao ataque de Golias. Eu vou concluir aqui. Tem mais coisas aqui, mas eu vou concluir. Vou concluir aqui. Versículo 48 e 49. Minha mulher está falando ali, pondo o dedo no relógio.
Glória a Deus. Amém, pastora. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, olha só, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Tem pessoas, querido, que esperam o problema vir para a sua vida, para a sua casa. É igual aquele camarada que anda no carro, anda. Aí ele só leva no mecânico quando o motor está fumando, quando a correia dentada quebra, quando a embreagem não funciona mais. Agora eu vou ter que levar no mecânico. Não foi o caso do senhor não, viu, pastor? Tem outros que acordam, irmãos, e você há de concordar comigo, acorda no cartório para assinar o divórcio, não se antecipou, não buscou estratégia de Deus para entender e conhecer o problema que está começando, uma situação que está sendo gerada ali no seio da família, porque o diabo ele entra sorrateiramente, ele coloca ali, é uma discórdiazinha, uma intriga, é uma palavra, é uma contenda, e vai girando, e tem muitas pessoas que não percebem, que o diabo está querendo, o inimigo, o adversário, o gigante, está querendo destruir a sua vida. Davi, ele se antecipou, rapaz, esse gigante vai vir para cima de mim com tudo, eu já vou correr do encontro dele, porque eu já vou no embalo aqui da funda, eu já vou rodando, e quanto mais roda, mais ela pega força, e no vento ela vai, me deixa. Agora você imagina se ele fica lá, pode vir, Golias, pode vir não, rapaz, eu que vou ao encontro, e pá, e puf. Irmãos, a coisa começou, você começa a perceber, rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Busca os pés de Deus, busca oração, procura conselho, procura pessoas mais experientes. Pastor, eu estou passando por essa situação, o negócio não está bom não, eu estou observando que a coisa lá em casa, não, meu irmão, ficar passivo. Temos que ter essa inteligência, isso é estratégia, de não deixar o adversário crescer, a adversidade se agigantar na nossa casa, ao ponto de se tornar mais difícil. Porque quando o carro dá problema, está fumando, funde o motor, aí o preço é bem alto. Mas se fizer uma revisão alta, antes, o preço é bem menor, pastor. Pastor Salomão mexe com carro, sabe disso. Mesma coisa, essa ilustração é trazendo para o nosso contexto de vida. Não permita, irmão, que a coisa comece a crescer. O negócio não está ficando bom, você, opa, peraí, rapaz, esse negócio aqui não é de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. O versículo 37. Vou aqui, prometo que vou concluir no 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é que está nas pelejas por você. Glórias a Deus. Aleluia. Não existe nada impossível para Deus. Somente Ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, opera milagres, realiza curas, sinais e maravilhas, e dá a vitória à sua igreja. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui, ó Deus, a tua igreja diante do Senhor, meu Pai. Deus, que o Senhor possa entrar agora, ó Deus, ó Pai, cada um com o seu problema. Vem com a tua vitória, vem com a tua solução, Deus.
Visita esta família, visita esse irmão que entrou aqui, e que esta palavra, ó Deus, ela possa ser, ó Deus, ó Pai, um rema na vida dessa pessoa, possa ser o norte, ó Deus, possa ser a solução que ela estava procurando, ó Deus. Dê estratégia, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ó Pai, vencermos todas as adversidades, pois nós cremos que o Senhor está na peleja, pois nós cremos que o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor é o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Ó Deus Emanuel, Pai da eternidade, visita-nos, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e clamamos a Ti, ó Deus, confiando na Tua vitória. Aqueles que receberam esta palavra, aqueles que creram que o seu gigante já caiu por terra, dá uma salva de palmas e um glórias a Deus bem forte aí. Deus é contigo, Deus é com tua casa, Deus é com tua família.